Jornalismo e jornalistas, histórias de vida sobre a perspectiva de quem geralmente as conta. Formada há 2 anos em jornalismo, Thaís Inimin é a nossa convidada do De Papo Com. Seja bem-vinda. Thaís, tua trajetória ela começou na faculdade, né? E no teu começo, como foi descobrir o que era ser jornalista? Olá, Gabriel, e a quem nos acompanha aqui pela TV UFN. Muito obrigada primeiro pelo convite, a gente que está sempre atrás do microfone, é um desafio ser entrevistada. E falando sobre jornalismo, o meu contato com a prática começou desde o início da graduação, desde cedo eu queria descobrir realmente o que era jornalismo e ao mesmo tempo, apesar de já ter as minhas afinidades, talvez entender a área que eu me via no futuro, eu ainda queria entender, né, todas as facetas que o jornalismo poderia proporcionar. Então, fui tentando aprender de tudo um pouco, de todas as áreas possíveis. O meu primeiro contato com o jornalismo foi no rádio. Eu entrei como bolsista em um programa e uma das ações era fazer parte de uma rádio comunitária que funcionava no bairro Urlândia, o Ecolândia, em que a gente tinha o desafio de semanalmente produzir e apresentar um programa que era feito para a comunidade, com demandas da comunidade, e a partir daí fui me desenvolvendo no rádio e também na escrita. Logo eu ingressei na agência de notícias da UFSM, que a gente tinha como propósito fazer coberturas, matérias mais institucionais. Também no início da graduação ingressei na revista Arco, que para mim foi um grande desafio, porque eu me vi pela primeira vez tendo que fazer matérias mais aprofundadas, eram pautas de cunho mais científico e cultural, então também foi esse desafio de pensar em matérias mais densas e também começar a pensar no jornalismo como um todo, que não é só a locução, a escrita, também é planejar graficamente o seu produto, aprender também a trabalhar com pessoas de outras áreas, do design, da produção editorial, da publicidade. Então foi mais ou menos por aí. Eu comecei no rádio, muito com esse propósito comunitário, sempre gostei da ideia de fazer rádio para as pessoas, pensando em quem está nos ouvindo, e depois fui me apaixonando pelo jornalismo que é mais aprofundado, que é o jornalismo de revista, que nos dá mais espaço para isso. Depois, mais para o final da graduação, a parte multimídia, também mais documental, mas o início mesmo foi rádio. Aos poucos eu já fui gostando muito de fazer esse jornalismo mais aprofundado, mais denso, de mais aprofundamento. Tu tinha comentado pra gente do projeto comunitário na Urlândia, né, da rádio. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o projeto PetCom. O que seria, como foi para ti? O PetCom, ele é o Programa de Educação Tutorial. É um projeto bem tradicional na universidade. Eu conheci logo na primeira semana com a tradicional apresentação da faculdade, apresentação do curso. E é um programa que envolve as 4 habilitações, que no caso da UFSM é Publicidade, Relações Públicas, Produção Editorial e Jornalismo. Então a gente tem esse primeiro desafio de trabalhar de uma forma integrada. E dentro desse programa a gente tinha uma veia muito forte para pesquisa, mas também essas partes mais práticas que eram em comum de todos os cursos, que era a Rádio Ecolândia, que tinha esse viés comunitário. A gente também tinha um projeto audiovisual em que a gente fazia desde a produção até a circulação. Na época que eu entrei, a gente começou já a pensar em conteúdos mais voltados para as redes sociais, isso ainda antes da pandemia, porque já se tinha essa perspectiva de um jornalismo, de uma comunicação mais nas redes sociais. E eu costumo dizer, e sempre digo isso, que o PetCom foi minha casa no início da graduação, foi onde eu aprendi cada parte da comunicação, comecei a trabalhar em grupo também, que na comunicação é primordial para montar um programa, seja ele de 5 minutos, de 1, 2 horas, precisa ter esse trabalho coletivo, e o PetCom foi esse meu pontapé inicial, foi onde eu tive meu primeiro contato com jornalismo e me abriu, né, as portas para pensar não só no jornalismo, mas na comunicação como um todo.
E dentro de todas essas experiências que tu teve, qual que foi a que mais te tirou da zona de conforto? A TV. Eu entrei no jornalismo achando que eu não tinha muito perfil da TV, que talvez porque desde pequena eu tive mais afinidade com a escrita, sempre fui uma pessoa falante e não pensava em entender ou aprender como me comportar na frente de uma câmera. Por exemplo, eu achei que o meu caminho fosse diferente disso, mas no decorrer da graduação eu fui trabalhando isso, era um desafio no início, te olhar do outro lado da câmera, entender como manter a postura, como se posicionar na frente da câmera. Isso para mim foi um desafio. A minha zona de conforto sempre foi a escrita e sempre foi o rádio, a escrita por questão de afinidade, o rádio porque ele é mais espontâneo, querendo ou não. Hoje a TV ela é um pouco mais flexível do que era há décadas anteriores, mas ainda assim requer postura, requer treinamento, então sempre foi um desafio e eu comecei a ter afinidade com a TV da metade da graduação para o final, primeiro porque como eu entrei no curso com essa ânsia de aprender muita coisa em pouco tempo, entender um pouco sobre tudo, chegou um momento em que eu precisava apostar em algo novo, tive as disciplinas de telejornalismo e entendi que ali eu precisava me desenvolver e eu acabei no final da graduação fazendo os meus 2 estágios obrigatórios na TV Campus, que me deu toda uma bagagem de reportagem de TV que hoje me ajuda muito no trabalho e também uma bagagem mais documental. Eu tive a oportunidade de trabalhar como produtora em um documentário que estava sendo produzido na TV Campus, no meu período de estágio, também aprendi sobre outros processos de audiovisual e realmente foi algo novo, mesmo no meu 4º, 5º ano de graduação. E logo que tu se forma, né, tu ingressa no mercado de trabalho e tu ingressa no Diário, né, que é o maior veículo de comunicação aqui da região central do nosso estado. Queria ver contigo qual que foi o maior desafio de sair da faculdade, da graduação e ingressar no mercado de trabalho. Como que foi esse ambiente para ti? Se tu teve algum desafio pontual, ou as coisas foram aparecendo e tu foi tirando de letra? Gabriel, o desafio foram todos, porque é uma dinâmica completamente diferente. Até na graduação eu tinha muito na cabeça de que primeiro eu precisava aprender, ficar muito boa naquilo, para depois exercer isso no mercado de trabalho. E aí eu chego no mercado de trabalho formada, achando que eu sei um pouco de tudo e mesmo assim é muito desafiante trabalhar com o factual, que é o carro-chefe do Diário. A gente faz aquela cobertura do dia a dia, do que acontece em Santa Maria e na região central é um desafio em questão de tempo, de ritmo, tem muitas informações que elas não podem esperar para ser publicadas. Também o desafio de trabalhar em diferentes plataformas. Antes, na faculdade, eu fazia ou rádio, ou escrita, ou TV. E aí, no Diário, eu me encontro desafiada a sair para uma pauta, pensar no texto, na apuração, em todas as informações que eu preciso, pensar nas redes sociais, produzir conteúdo para as redes sociais e, no final do dia, fechar algum material para a TV. Uma realidade completamente diferente, que a gente só vai tendo um entendimento realmente no dia a dia. E logo de cara no Diário eu fui muito desafiada porque eu entrei em março e a partir de maio a gente teve as enchentes históricas aqui no Rio Grande do Sul e em prol da notícia, em prol do que precisava ser feito, eu tive que aprender processos de forma muito rápida. Se antes eu não tinha quase nenhuma experiência como produtora de rádio ou como apresentadora, por conta da agilidade das informações e dos conteúdos que a gente precisava fazer, eu tive que aprender. Depois vieram as eleições, foi um primeiro ano de Diário bem desafiador pelo novo e também por grandes eventos, né, que a gente sempre tem uma responsabilidade muito grande. Qual foi o maior desafio que tu teve na cobertura da enchente? Eu acho que na cobertura das enchentes o mais difícil foi conseguir equilibrar a parte humana das enchentes
e a parte mais de serviço, porque chegávamos na redação e a gente tinha o primeiro desafio de atualizar os números relacionados às enchentes, que eram muito importantes, a situação dos acessos, as rodovias que tinham passagem, que não tinham passagem, mas ao mesmo tempo a gente não podia deixar de lado a história das pessoas, o que estava acontecendo individualmente com os santamarienses, com os moradores da região central, e a gente também recebia e repercutia muitas histórias do estado como um todo. Tivemos várias que ganharam repercussão nacional. Então esse, na minha visão, pensando hoje, foi o principal desafio de não se deixar levar pelo automático da coisa, porque a gente tinha aquele compromisso de saber que a gente era um meio de comunicação importante no sentido de fornecer informações sobre o que estava acontecendo, principalmente no início, né, que a gente que não tínhamos o entendimento da dimensão que seria, então sempre focado naquilo que era de utilidade para a comunidade, mas ao mesmo tempo conseguir puxar e conseguir resgatar essas histórias de pessoas que precisavam sair de casa, que tinham perdido o seu chão, literalmente, né? Muitas pessoas perderam suas casas, documentos, pertences, e a gente não podia deixar de lado, porque com a dimensão do evento e na medida que a gente foi entendendo a proporção, também tínhamos o entendimento de que aquilo era registro, aquilo era memória, e a gente não podia apenas se restringir no factual, nas informações predominantes. Então, o maior desafio nas enchentes, eu acho que foi equilibrar essas informações que a gente sabia que eram primordiais, mas não deixar a cobertura somente nisso, também trazer a parte humana das enchentes, que eram muito importantes. Hoje tu se dedica mais à política local e ao esporte, né? Uhum. Qual tu se enxerga assim evoluindo mais, tu se enxerga trabalhando mais, enfim, qual talvez te chame um pouco mais a atenção que tu acha que tu vai conseguir conciliar com uma evolução? Eu sempre tive um pezinho muito grande no esporte. Foi o que me fez escolher jornalismo. Quando eu era pequena, eu acompanhava muito esporte, gostava de acompanhar jornalistas esportivos, de estar no estádio, nos ginásios, e foi a partir disso que me despertou a vontade de fazer jornalismo, porque eu via, por exemplo, um jornalista de rádio, que era muito comum na minha cidade, e eu me imaginava fazendo aquela função, porque eu gostava muito de esporte. Como atleta, eu logo entendi que não seria um caminho possível, e o jornalismo esportivo se tornou uma possibilidade. Foi o motivo que eu ingressei na graduação, mas quando eu cheguei na faculdade eu não queria me fechar apenas numa caixinha. Eu queria entender todas as possibilidades do jornalismo e cobrir todas as áreas possíveis, mas acho que chega um momento que a gente vai entendendo as nossas afinidades. Claro que no diário a gente não faz só uma editoria, mas acaba tendo os jornalistas que têm mais afinidade com uma editoria ou outra. Fui me encontrando na política, nunca foi uma afinidade, mas fui me encontrando na política local e sempre tentando manter esse pezinho no jornalismo, tendo alguma constância, porque é aquela coisa, se imaginar daqui a 5, 10 anos, é uma posição que eu quero estar, né, cobrindo esporte. Consigo fazer muito isso com o esporte local. Santa Maria nos dá muitas possibilidades que fogem também do futebol, do futsal. Consigo me aventurar em outros esportes nesse sentido e tenho tentado me concentrar nisso. Então, Thaís, muito obrigado. De Papo com Thaís Inimin, jornalista formada na UFSM e atualmente jornalista do Diário de Santa Maria. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!